A paz, meus queridos, louvado seja Deus. Eu falei para vocês que eu ia fazer uma live meio-dia, já passa um pouco, né? Estava conversando com alguns irmãos, principalmente com o meu irmão Júnior. Meu irmão Júnior está lá no Nordeste, meu irmão de sangue, pastor Júnior. Júnior e a Vanessa, o Davi estão lá no Nordeste, na missão, na base da missão Nordeste. E amanhã, ao meio-dia, eu e o Júnior vamos estar conversando um pouquinho sobre esses dias. Mas eu estou aqui com meu amigo, companheiro de ministério, Samuel, Hermínia, meu garotinho. Está ali, como eu já falei, olha, se não der certo com o pé, vai dar certo com a mão, porque o coração e a mente é do Senhor, amém? Tudo ali é do Senhor, então é isso. E eu queria, juntamente com você, discorrer um pouquinho nas Escrituras para esses dias. Primeiro, eu quero dizer para você que nós estamos buscando ao Senhor nesses dias. Estamos agora, recebi agora de um amigo meu, pastor Andrei Tomasi, meu amigo lá de Blumenau, teve um sonho essa noite e disse: Luiz, nós precisamos mover a geração, nós precisamos mover os pastores para liberar decretos, liberar sentenças sobre o reino das trevas, né? Eu sei que tudo isso faz parte de um grande propósito do Senhor, mas nós precisamos liberar sentenças de oração, de jejum, e é isso que nós vamos fazer aqui. Andrei Tomasi, meu amigo, que mandou esse recado para mim hoje, e eu quero compartilhar com você um pouquinho sobre as verdades presentes. Ontem eu estava ouvindo também o meu amigo, pastor Ângelo Basso, precioso homem de Deus, trouxe um ensinamento muito bíblico, muito profundo e muito bíblico sobre Mateus 24, muito forte. Você deveria entrar lá na live dele, dar uma assistida muito boa, deve estar lá no Instagram dele ainda. Mateus 24, que para mim são as verdades presentes, que nós não, muitas vezes, ignoramos as verdades presentes, né? Se prega o Evangelho, se prega a volta de Jesus, mas quando as coisas começam a acontecer, fica todo mundo meio perplexo, meio paralisados. Meu Deus, o que está acontecendo? Que a gente sempre ensinou e sempre pregou, né? Mateus 24, o princípio das dores e assim por diante. Então eu quero compartilhar com você aqui um pouquinho sobre 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. Hoje também conversava com um precioso amigo, um apóstolo que respeito muito, e nós estávamos falando sobre isso, sobre 2 Pedro 1, 12, que diz assim, ó: pelo que não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que as saibais e estejais confirmados na verdade já presente convosco. Ou seja, existem verdades presentes, mas a gente precisa ser exortado nelas. Nós já estamos vivendo verdades presentes. Isso não é uma coisa que vai acontecer. Assim, a nossa mensagem é uma mensagem, ela tem que ser uma mensagem contemporânea. Deixa eu só dar uma paradinha aqui que está passando um navio ali, ó. Está entrando aqui na nossa cidade. Não pode faltar alimento não, meu filho. Traz alimento para cá. Então, deixa eu falar uma coisa para você. Pedro está dizendo assim: eu não posso deixar de exortar vocês sempre acerca destas coisas, ainda que vocês saibam e estejam confirmados nas verdades já presentes convosco, né? Existem verdades presentes, nós estamos vivendo essas verdades, irmãos. Essas verdades são atualizadas, elas estão acontecendo. Mateus 24 já está acontecendo, amém? E nós sempre devemos lutar como uma bússola. A bússola para mim é a Bíblia, né? Para você entender os tempos e os modos, você tem que estudar as Escrituras, principalmente ser escatológico. Principalmente, às vezes nós pregamos uma coisa e nós não prestamos atenção no que estamos dizendo, porque achamos que isso era para distante, isso não faz sentido agora, né? Nós não somos como Daniel, viu? Daniel pregava e o Senhor dizia, deixa eu só arrumar minha cadeira aqui. O Senhor dizia assim para Daniel: Daniel, sela o livro, porque não é para esses dias. A nossa mensagem hoje não está como a de Daniel. Nós não temos que selar o livro, nós temos que entender que nós estamos vivendo verdades presentes. Já sabemos, já está conosco. E nós precisamos ser exortados nessas verdades presentes, amém, querido? Elas já estão conosco. Então, Mateus 24 diz assim, deixa eu
Deixa eu falar aqui com você. Ontem eu não vou repregar, né? O Ângelo foi muito feliz ontem e foi só até o versículo 5, hein? Vai falar muito mais hoje, vai ser lindo, ou amanhã, não sei. Saindo do templo, Jesus ia e se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Ele, porém, lhe perguntou: não vedes isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximaram-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinais haverá da tua vinda e do fim dos tempos. Jesus está falando e eles perguntam: Senhor, quando vai acontecer isso? Quais são os sinais que nós devemos esperar? Você lembra que eu li lá com você 2 Pedro capítulo 1 versículo 12. Nós devemos ser exortados nos sinais que já estamos vivendo. Quando Jesus falou isso aqui, não era para aqueles dias, mas agora nós estamos vivendo verdades presentes que já estão conosco, amém? Essas verdades já estão em nosso meio. Por quê? Qual foi os sinais que Jesus mandou esperar? Estando ele assentado no Monte das Oliveiras, aproximou-se dele os discípulos em particular e lhe pediram: dize-nos quando acontecerão estas coisas e que sinal, no singular, e que sinal haverá da tua vinda e do fim dos tempos? Qual é o sinal que nós devemos esperar, Senhor? Respondeu-lhe Jesus: acautelai-vos, fique esperto, fica ligado, que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Como o Ângelo falou ontem, o Ângelo Basso, muitos virão como salvadores do mundo, salvadores da pátria. Um vem para salvar o governo, o outro vem para salvar, são Messias, são salvadores, né? Não são Jesus. Ele disse, muitos dirão eu sou o Cristo, ou seja, eu sou o Messias, eu sou o Hamashia, eu sou aquele que vai remir esses dias. Jesus estava dizendo, ninguém pode remir esses dias, até porque a profecia lá em Daniel diz que uma pedra será cortada e será dada contra o pé da estátua, e a estátua cairá e um novo governo será estabelecido, o governo do Filho do seu amor. Eu não estou falando do nosso governo brasileiro, evidentemente, não estou falando, eu estou falando de um governo humano. O governo humano não vai subsistir à volta de Jesus. Amém? Um novo governo será estabelecido e é o governo do Filho do seu amor. E aí ele diz, muitos virão em meu nome dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Enganarão a muitos. O Ângelo falou até aqui ontem, cara, foi fantástico. Você deve ouvir o que o Ângelo falou ontem, muito forte. Até depois liguei para ele e disse, Ângelo, cara, que clareza, que coisa linda que você fez ontem aí, meu lindo. Muito precioso, foi muito forte. Mas deixa eu ir um pouquinho aqui na frente, aqui no versículo 7. Pois muitos virão em meu nome, versículo 5, e enganarão a muitos. Ou seja, vão dar uma de Messias. Eu vou salvar o mundo, vou salvar a cidade, vou salvar o planeta, vou salvar a família, vou salvar a economia, vou salvar a arte, vou salvar o esporte. O Senhor disse assim, e enganarão a muitos. Irmão, só quem pode salvar é Cristo. Só Cristo salva. Amém? Só o governo de Jesus sendo estabelecido é que vai salvar essa terra. Então, vamos servir os nossos governos, vamos obedecer, vamos ser prudentes em obediência, né? A Bíblia manda a gente se submeter às nossas autoridades, ok? Até a volta de Cristo. Quando Cristo estabeleceu o seu governo, que a pedra dá contra o pé da estátua, um novo governo será estabelecido, o governo do Filho do seu amor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Ou seja, fica tranquilo, meu irmão. Tem outra tradução aqui? Aqui, deixa eu ver aqui em outra tradução, Mateus 24. Mateus 24. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mateus 24, o versículo de número 6, diz assim: Paraná. Vocês ouvirão falar de guerras e ameaças de guerra, mas não entre em pânico. O que é pânico? Pânico é desespero sem informação, desespero mais desinformação. Não entre em pânico, meu amigo. Descansa, não deixa o Deus Pan governar você agora, amém?
Não deixa o pânico governar você agora. Vamos lá. Aí ele diz assim: ouvireis de guerra e rumores de guerra, mas cuidado para não vos alarmardes. Tais coisas devem acontecer, querido, verdades presentes, devem acontecer, meu filho. Devem acontecer, mas ainda não é o fim. Ah, Jesus, já tem gente falando que Jesus vai voltar amanhã. Não vai, não é amanhã, fica tranquilo, é só o princípio das dores. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Agora, aqui, o que é? Nação contra nação. Quando nós falamos de missões, a gente diz: você precisa ser um pregador numa nação. Você vai numa nação pregar o evangelho de Jesus. Amém? Nação é quando você vai no território. Agora, reino não. Reino é nas regiões celestiais. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, me faltou o texto agora, depois eu procuro e acho para você, diz que o Senhor nos entregará as nações e os reinos. As nações é o território geográfico, os reinos é as regiões celestiais, porque as guerras de reino estão aqui. E é justamente aqui que a igreja precisa entrar, né? A guerra da igreja é aqui, ó. Não adianta então ela se exibir aqui embaixo se ela não tem estrutura para guerrear aqui em cima. Amém? A igreja aqui embaixo, ela não pode ser pedinte, ela tem que ser intercessora aqui em cima nas regiões celestiais. Quando o meu amigo Andrei me ligou hoje e falou sobre intercessão, e nós estamos agora aqui com você para desafiar você a entrar assim, liberar, meu irmão. A cada 10 minutos, como diz o meu pastor José Rodrigues, a cada 10 minutos você vai para a janela e declara: em nome do Senhor Jesus, eu declaro vírus recue, eu declaro peste recue, a minha casa está coberta pelo sangue de Jesus, cobre a nossa cidade com o sangue de Jesus. Você, portador da graça, portador do sangue de Cristo, você pode sim levantar as mãos sobre a sua cidade, levantar as mãos sobre a sua nação, e numa grande comissão de fé, você pode estabelecer cura. Sim, você pode. Colocarão a mão sobre os doentes e eles ficarão curados. É as escrituras que me dizem isso. É as escrituras. Ok, vamos obedecer a lei. É para ficar em casa, vamos ficar. É para recuar, vamos recuar. É para fechar o templo, vamos fechar o templo. Mateus 24 até diz que o templo seria destruído. Não está falando desse templo, igreja, está falando lá de Israel. Ok, mas você não pode fechar a boca, meu amigo. Você não pode ficar em casa quieto, lambendo desespero, lambendo depressão, lambendo aí frustrações. Não, você tem que ir para as regiões celestiais. O Senhor te entregou nações e reino. O reino está aqui, ó. Ele disse: haverá nação contra nação e reino contra reino. Chegou agora que nós temos que viver uma colisão aqui em cima. Uma colisão. Nós precisamos entrar em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, nós precisamos entrar nas regiões celestiais e guerrear contra esses reinos. Como é que se guerreia contra os reinos? Como é que se guerreia contra os reinos, meu irmão? Vamos lá. Se você ler Êxodo, uma palavra que já pregamos muito, no capítulo 17 do livro de Êxodo e versículo 8. Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Pelo que disse Moisés a Josué: escolhe homens e sai a peleja contra Amaleque. Amanhã estarei no cume do outeiro e a vara de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Mas Moisés, Arão e Hur subiram ao cume do outeiro. Quando Moisés levantava as mãos, Israel prevalecia. Quando ele baixava as mãos, Amaleque prevalecia. Quando as mãos de Moisés ficavam cansadas, tomaram uma pedra e a puseram debaixo dele, e ele se assentou nela. Arão e Hur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e outro de outro. Assim ficaram as mãos firmes de Moisés até o sol se pôr. Assim Josué venceu os amalequitas a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés: escreve isto para a memória num livro, repete a Josué, porque riscarei totalmente a memória de Amaleque debaixo do céu. Edificou Moisés um altar e lhe chamou: o Senhor é a minha bandeira, Jeová Nissi. Disse ele: pois mãos foram levantadas ao trono do Senhor. O Senhor fará guerra contra Amaleque de geração em geração. Vamos lá, deixa eu esmiuçar o texto aqui para você. Deixa eu esmiuçar o texto.
haverá guerra contra Amaleque de geração em geração. Quem era Amaleque? Amaleque era um reino. Era um povo que ficava escondido nas areias do deserto, fazendo o quê? Fazendo o quê que Amaleque fazia? Presta atenção. Deuteronômio 25 e o versículo 17. Pois o Senhor teu Deus abomina todo aquele que pratica tal injustiça. Versículo 17, perdão. Deuteronômio 25, versículo 17, você vai descobrir quem é Amaleque. Lembre-te do que te fez Amaleque no caminho quando saíste do Egito. Quando te surpreendeu no caminho e derrubou todos os fracos que iam após ti na retaguarda, estando tu cansado e afadigado, não temeu a Deus. Quem era Amaleque? Amaleque era um povo que ficava escondido nas areias do deserto, esperando o povo de Deus passar. Mas o povo de Deus que ia cansando, tinha gente que ia cansando, eles iam ficando para trás, iam cansando, iam ficando para trás, iam cansando, iam ficando para trás. E aí você sabe, quem vai ficando para trás vai murmurando, vai criticando, vai atacando, vai amaldiçoando. E Amaleque ficava escondido só para pegar quem ia na retaguarda, quem ia ficava para trás. Amaleque era um povo que destruía os cansados, os afadigados, os atarefados, os maldizentes. E como te surpreende? Como ele te surpreende? Ele te surpreende no caminho do deserto. E aí Deus chama Moisés e diz: olha, eu vou te ensinar como você detona Amaleque, como você derruba Amaleque. Oh meu Deus, hoje o espírito aqui está de guerra, meu irmão. Glória a Deus, o espírito aqui hoje está de guerra. Como é que se destruía Amaleque? Deus chamou Moisés e disse: sobe ao monte, levanta o cajado, amém? Leva Arão e Ur junto. Arão segurou de um lado e Ur segurou do outro, e Josué lá vencia. Quem era o mais jovem dos quatro? Quem era o mais jovem dos quatro? O mais jovem era Josué. Quem é que ia para a peleja? Era Josué. Os mais velhos estavam no monte, orando, amém? Moisés com a mão levantada. Quando Moisés levantava a mão, com o cajado na mão, lá embaixo Josué vencia a guerra. Quando Moisés cansava e baixava a mão, lá embaixo Josué perdia a guerra. Então quem é que venceu a guerra? Quem estava no campo ou quem estava de mãos levantadas? O próprio Deus falou aqui: mãos foram levantadas, e por isso Amaleque foi detonado e destruído. Então, meu filho, quem é que tem que levantar as mãos agora? Esse vírus ataca quem? É os irmãos mais velhos. Ataca quem? Os irmãos mais velhos. Os irmãos mais velhos têm que ficar com as mãos levantadas nesses dias. Eu convoco todos os pastores dessa nação, meus irmãos, meus amigos do presbitério, igrejas que caminham perto de nós. Por favor, levante a mão aí, erga sua voz em intercessão, erga sua voz em intercessão, não esmoreça. Ah, meu Deus, agora eu já passei de 60, de 65, e esse vírus pode ser fatal para minha vida. Ei, vamos para o monte, meu filho, vamos erguer as mãos em oração, em jejum, vamos levantar as mãos em oração, em intercessão, os intercessores desta nação, amém? Nós vamos precisar de uma equipe para isso. Quem é a equipe? Primeiro, os adoradores, aqueles que levantam a mão para adorar, amém? Para adorar. Depois vem os intercessores, que seguram o braço daqueles que estão adorando. E depois os proclamadores, aqueles que descem lá embaixo, andam nas ruas e dizem: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, aleluia. Nós precisamos entrar nesse lugar de peleja, meu irmão. Por favor, intercessores, adoradores, intercessores e proclamadores. Adoradores, intercessores e proclamadores, chegou a sua vez. Vamos para cima, vamos para cima. Adoradores, eu vou repetir, adoradores, intercessores e proclamadores. Irmão, tudo está se cumprindo. Jesus chegou na terra, levantou 3 homens para andar com ele. Quem eram os 3? Pedro, Tiago e João. Pedro, quem é que deitava a cabeça no peito de Jesus? João, o adorador. Quem é que morreu pela igreja? Quem morreu pela igreja? Tiago, o intercessor. Quem é que começou o primeiro culto público, com milhares de pessoas sendo salvas? Pedro, o proclamador. Adorador, intercessor e proclamador sempre tiveram juntos no propósito de Deus. Sempre. Então é dia de levantar adoradores, proclamadores e intercessores para estes dias.
Vamos para as janelas. Ontem nós estávamos aqui adorando em Itajaí, rapaz, você ouvia as pessoas cantando nos apartamentos, nas ruas. Vamos para as ruas. Você não pode ir, você é mais velho, vai para cima do monte, levanta a mão, leva alguém para segurar suas mãos levantadas, levanta a vara do Senhor, o cajado, seu ministério agora não está no púlpito, mas está nas suas mãos. Levanta o que Deus te mandou para fazer. Isso, vai para as ruas dessa cidade, comece a ministrar. Você que é mais jovem, você pode até ser um proclamador. Os mais jovens são um proclamador. Josué era mais jovem, o proclamador. Ele foi para a guerra, ele foi com a espada, desembainhava a espada, ia guerrear, derrubar os amalequitas, né? Os amalequitas, isso mesmo. Moisés levantou a mão, Arão e Hur seguravam as mãos dele. Eu proclamo uma guerra nesses dias na nossa nação, no nosso planeta, de adoradores, intercessores e proclamadores. Homens e mulheres que vão invadir as regiões celestiais. Homens e mulheres que vão entrar nas regiões celestiais e guerrear. Esse espírito, esse reino é nosso. Deus falou que daria as nações e os reinos. Eu te entrego as nações e os reinos. Nação contra nação, reino contra reino. Nós estamos numa guerra de reino. Quem vai tomar esse reino? Quem vai tomar esse reino? Quem vai tomar esse reino é você, querido. Sou eu. É o povo de Deus, o povo cheio do Espírito Santo. Não estou falando dos evangélicos, eu estou falando de gente que estuda as Escrituras e conhece os finais dos tempos, conhece escatologia. Nós estamos em guerra de reino. Amém? Embora o governo pediu para ficarmos em casa, mas aqui de casa, o cajado está na minha mão. O cajado não ficou lá no meu púlpito, não. Meu cajado não ficou lá no púlpito do meu van, não. Meu cajado está aqui em casa comigo. Está aqui em casa comigo. Amém? A sua adoração não ficou lá no púlpito da igreja, não. Você trouxe seu instrumento para casa, vai adorar, vai buscar o Senhor. Amém? Nós entramos no lugar em Deus desses dias, querido. Eu proclamo você, eu convido você para entrar no lugar de guerra, no lugar espiritual. Amém? Nós vamos entrar, ninguém vai recuar para esse capeta desse vírus, não. Nós vamos para cima. Amém? Vamos nos esconder em casa? Vamos ficar aqui debaixo da coberta esperando a ilha passar? Não, nós vamos proclamar as nações. Quem reina sobre o Brasil, quem reina sobre os países, quem reina sobre as nações. Nós vamos conclamar um jejum, vamos conclamar uma adoração eficaz e vamos entrar no reino do Espírito. Sim, a glória de Deus vai invadir a nossa nação. Chegou o momento, irmãos. Chegou o momento. Pedro, Tiago e João, o proclamador, o adorador e o intercessor. Com Deus também é assim, Pai, Filho e Espírito. O Pai começou a obra, amém? O Pai começou a obra. Um começa, o outro morre por ela e o outro termina ela em Apocalipse. O proclamador, o intercessor e o adorador. Amém? Sempre é os três. Davi, quando botou a arca, Davi, quando trouxe a arca de volta para Jerusalém, ele colocou ela na tenda, ele levantou 3 famílias. 3 famílias ele levantou. Jedutum, Ramã e Asaf, as 3 famílias. Vai estudar o nome dos 3, você vai lidar com adorador, intercessor e proclamador. Vai estudar o nome dos 3, adoração, intercessão e proclamação. Estude o nome dos 3. As 3 famílias, Asaf, Jedutum e Amã, ficaram por 40 anos ministrando diante da arca do Senhor em Jerusalém, ministrando a glória de Deus, ministrando palavras de vida. E qual era o salmo que eles... Não, você precisa ler isso. Qual é o salmo que eles proclamavam? Ah, meu Deus, deixa eu ler aqui. 1 Crônicas, capítulo 16. Olha aqui, versículo 7. 1 Crônicas 16, 7. Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e a seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo. Eu estou lendo 1 Crônicas 16, versículo 7. Nesse mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez. Aleluia! Aleluia! Glória a Jesus! Nesse mesmo dia, 1 Crônicas 16, 7. Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ações de graças ao Senhor. Louvai ao Senhor, adoração. Invocai o seu nome, intercessão. E fazei conhecido entre os povos os seus feitos, proclamação.
O primeiro salmo que Davi entregou para os ministros que estavam ministrando diante da arca na tenda foi 1 Crônicas 16, 7. Louvai ao Senhor, adoradores. Invocai o seu nome, intercessores. Fazei conhecidos os seus feitos, proclamadores. Então eu convoco você que é um adorador, você que é um intercessor. Talvez você não apareça nos cultos, mas você está sempre segurando a mão do seu pastor, segurando a mão do ministério de louvor. Você está sempre ali na intercessão, chapado da glória de Deus. Você está sempre ali lutando, aleluia. Esse é o seu momento. Eu convoco os intercessores do Brasil, eu convoco os intercessores da igreja brasileira, convocamos também os adoradores, amém? Ok, vamos para a live, vamos fazer live, vamos cantar na live, glória a Deus, mas nós precisamos levantar altares nos lares agora, altares nos lares, amém? Deus foi buscar para reinar em Israel um menino que tinha um altar no lar, amém? Um menino que tinha um altar no lar. Vamos levantar altares no lares, proclamadores, intercessores e adoradores. Eu convoco você que é um intercessor, que faz parte de uma rede de intercessão nessa nação. Eu convoco você que é um adorador, um instrumentista, alguém com quem Deus lhe dá, sim, alguém com quem Deus lhe dá mensagens proféticas através das canções. E eu convoco você, um proclamador, um pregador do evangelho. Sim, você que é pregador do evangelho, você que está debaixo de uma palavra de Deus, de uma graça de Deus. Hoje é Shabat, hoje é sábado. Olha, vamos aproveitar o dia de hoje, vamos para as janelas, vamos ministrar. Sim, não adianta só ir na internet fazer uma live, eu sei, é importante, mas o momento agora é andar dentro de casa, é estender as mãos nas ruas. Você que é mais jovem, você ainda pode ir na rua. Você aí que é mais jovem, você pode ligar seu instrumento, não dá para ir na rua, bota a caixa de som para fora assim, ó, bota a caixa de som para fora da janela e começa a ministrar, meu filho. Entra nesse lugar. E os mais velhos, Arão, Ur e Moisés, vão entrar nos montes, irmãos mais velhos, pregadores mais velhos. Eu convoco todos os meus irmãos mais velhos, homens que estão debaixo da graça de Deus, para levar essa palavra, para levar essa adoração. Nós não vamos perder. O Senhor nos entregou as nações e os reinos. Nós vamos avançar, nós vamos pegar e vamos ministrar o evangelho em nome do Senhor Jesus Cristo nas regiões celestiais. Não tem ninguém para ouvir agora. Sabe por quê? Porque a guerra agora não é para pregar para ninguém agora. O negócio agora é aqui, no reino, nas regiões celestiais. Avançar diante das regiões celestiais e atacar nas regiões celestiais. Dizer para esse vírus: recue do Brasil, recue da América Latina, recue, vamos, nós estamos brigando para deixar a igreja aberta, irmão. A igreja está aberta, nós estamos abertos, vamos para a rua que eu digo, não é você ir andar na rua, vem para a rua, vamos botar a nossa voz, toque a vossa voz, toque a vossa trombeta em Sião, anuncie aos moradores da terra, toque a trombeta, anuncie aos moradores da terra. Vamos avançar, eu recebo essa palavra. Verdades presentes, estamos vivendo as verdades presentes de Mateus 24, amém? Principalmente os primeiros versículos que nós lemos aqui, como eu falei já para você. Ângelo Basso fez uma live ontem muito explicativa, muito bíblica, de Mateus 24, de 1 a 5. Levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino, haverá fome, peste e terremotos. Você já viu quantos terremotos há no mundo o dia inteiro? A gente sabe dos grandes, mas todo dia a terra está tremendo em todos os lugares do mundo. Em todos os lugares do mundo a terra está tremendo, irmãos. Nós já estamos vivendo verdades presentes, já está no nosso meio. Não se faça de desentendido, já está no nosso meio. Nós já estamos vivendo Mateus 24, que é o princípio das dores, as primeiras contrações de uma mulher que está para gerar. E o Brasil está gerando um filho chamado justiça. O mundo está gerando um filho chamado justiça, aleluia. Eu creio nisso, meu irmão. Desculpa as minhas expressões aqui, desculpa se eu estou muito alterado, mas é que realmente eu estou recebendo isso no meu espírito e é difícil segurar tudo isso só para mim. É difícil. Eu vejo meus irmãos, algumas pessoas da internet que estão debaixo de uma palavra de Deus, debaixo de uma unção de Deus. Nós vamos atacar esse vírus. O Senhor está buscando adoradores, intercessores e proclamadores. Quem era o adorador? Veja bem, vamos
Assim, não me julgue teologicamente agora, por favor. Não me julgue teologicamente. Tenta entender um homem que está aqui embriagado do Espírito. Só isso. Não me julgue teologicamente. Mas veja bem, quem era o proclamador na eternidade? Quem era o arcanjo que vinha, o anjo que vinha proclamar? Que vinha trazer boas notícias? Como era o nome dele? Como é o nome dele? Gabriel. Quem é que vinha fazer guerra? O intercessor que vinha para a guerra, que lá em Senaqueribe arrancou cabeça, matou mais de 180 mil pessoas. Quem é? Quem é o anjo que fazia a guerra? Quem era o anjo da guerra? O anjo da guerra era Miguel. Miguel. Gabriel era o proclamador, Miguel era o intercessor, o da guerra. Quem teologicamente aí você aprendeu que era o anjo que regia, né, os louvores, se é verdade ou não? Quem era o anjo que regia os louvores aí? Quem? Lúcifer. Tinha o adorador, o proclamador e o intercessor. Ok, não vou falar do Criador, que o Criador é outro, né? Ele não está nessa categoria, ele está acima de tudo isso. Sim, ele está acima de tudo isso. Miguel, o intercessor, Gabriel, o proclamador, Lúcifer, o adorador. Lúcifer Lúcifer caiu Lúcifer, ok, caiu, né? Tentou subir, pegar o lugar de Deus, tal, Deus derrubou ele, ok. Por que você acha que Deus procura verdadeiros adoradores? Por que Deus procura verdadeiros adoradores? Porque se eu construo um altar de adoração, eu atraio a intercessão e a proclamação. A equipe não está completa. Quando nós levantamos adoradores, então a equipe vai ser completa. E se eu firmar um altar de adoração na minha casa, com a minha família, automaticamente eu vou atrair as sentenças de Deus para liberar sobre a terra. Eu vou atrair a proclamação, eu vou atrair a intercessão. As palavras vivas vão estar na minha boca. Mas eu preciso neste momento adorar o Senhor em espírito e em verdade. Talvez por isso que o Senhor parou toda a exibição, o Senhor parou todas as nossas organizações religiosas, o Senhor parou todos os nossos CNPJ nesse dia. O que parou foi a estrutura CNPJ, mas a estrutura espiritual da igreja, ela continua de pé, porque ela está firmada sobre Jesus, o Criador de todas as coisas. Sem Ele nada do que se fez se faria. Então, querido, nós precisamos construir um altar de adoração, porque nós vamos atrair a proclamação, vamos atrair a intercessão e vamos para cima desse espírito do inferno. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu declaro sobre a sua cidade, sobre a sua vida, que nos próximos minutos, até amanhã, nós vamos ver coisas sobrenaturais acontecendo no Brasil, acontecendo nas regiões celestiais. Nós declaramos coisas sobrenaturais acontecendo no Brasil e nas nações nos próximos dias, em nome do Senhor Jesus Cristo. Cadê os adoradores, os intercessores, os proclamadores que vão se levantar, vão construir altares diante de Deus, não vão recuar, não vão ficar em casa com medinho? Embora nós estamos em casa, eu estou na minha casa, você está na sua casa, mas nós, o meu cajado não ficou lá no púlpito do Mevan, o meu cajado está aqui comigo. A minha guerra não é lá de puta, a minha guerra é de altares, a minha guerra é de proclamação, a minha guerra é de reino. Eu estou aqui proclamando o reino de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Declaramos, irmãos, aleluia, declaramos sobre a sua vida, sobre a sua casa. Por favor, não me julgue teologicamente agora, tenta entender um profeta, por favor. Não me julgue teologicamente. Minha teologia não acredita nisso. Ok, mas em Mateus 24 você acredita? Vamos falar de Mateus 24. Você acredita? Como que os homens de Deus vão se comportar? Porque os sinais que os discípulos pediram estão aqui. Eles disseram: Senhor, nos dá sinais. Eles disseram: o sinal é esse, o sinal é fome, o sinal é peste, o sinal é isso, é aquilo, é aquele outro. Agora, como os homens de Deus vão se comportar nesses dias? Como você vai se comportar nesses dias? Daí eu leio Mateus 24 e o versículo 45, que diz assim: quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem o Senhor constituiu sobre a sua casa para dar sustento ao seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará
todos os seus bens. Uau! Forte isso, meu irmão. Você já tem as verdades presentes. As verdades presentes, elas já estão no vosso meio, como diz 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12. As verdades presentes estão em vosso meio. Você sabe onde elas estão escritas, Mateus 24. Você está lidando com elas. Agora, como você vai se comportar no meio delas, é o jogo aqui, é o que eu estou tentando explicar para você. Como você vai se comportar diante delas? Como? Servo fiel e prudente, quem o Senhor constituiu sobre sua casa para dar sustento ao seu tempo. Bem-aventurado aquele servo a quem o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Porém, se aquele servo for mau e disser consigo, o meu Senhor tarda em vir, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o Senhor daquele servo num dia em que não espera, e a hora em que ele não sabe, e castigá-lo-á, e lhe dará a sorte dos hipócritas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Você não é esse cara. Você, meu amigo, ministro do Senhor. Você, meu amigo, servo de Deus, homem de Deus, mulher de Deus. Você fechou a sua igreja, mas o seu ministério não ficou lá. Seu ministério está aqui. Seu ministério está aqui. Ontem eu estava conversando com o Felipe Vilela e até a gente conversou sobre isso. Você não tem um chamado, você tem a responsabilidade comportamental. Amém? Quem tem um chamado é a igreja. E a igreja não é só você, a igreja é coletiva. Amém? Por isso nós estamos nos juntando como igreja. O chamado não é de um, o chamado é do corpo. Quem tem o chamado é a igreja, o coletivo. Ninguém se reconhece individualmente sem primeiro se conhecer no coletivo. Ninguém se envia a si mesmo. Ninguém se envia a si mesmo. Você precisa ser enviado pelo corpo. Amém? Então o chamado é do corpo, o chamado não é só seu. Por isso você não tem o direito de usar o corpo para construir algo individual. Nós não temos o direito de usar o corpo de Cristo para construir algo individual. Sim, não temos esse direito. O chamado é do corpo de Cristo. Amém? Amém, querido? Louvado seja o nome do Senhor. Então é isso. Quem é que disse que não era bom que o homem vivesse só? Foi Deus. Deus disse, não é bom que a gente viva só. Não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer uma disjuntora que complete. Isso não está ligado somente ao casamento. Está ligado à unidade do corpo de Cristo. Por isso eu e você, nós precisamos entrar num lugar em Deus. Amém? Num lugar em Deus. Um lugar de intercessão, de proclamação, um lugar de adoração. Os mais velhos eu quero pedir, vá para os montes que eu digo, na tua casa aí, vá para o monte da presença de Deus, levante suas mãos. Os intercessores, segure os braços deles. Os proclamadores, conclamem que Jesus é Deus, que Jesus é poderoso, que Jesus é grande para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E aos servos, fiéis e prudentes. Primeiro, você já sabe o que vai acontecer. Está em Mateus 24. Segundo, os sinais estão aí, nesse presente século. É agora, é presente, as presentes verdades estão aqui agora, elas não vão vir. Amém? Terceiro, como eu vou me comportar nesses dias? Eu quero orar com você agora. Louvado seja Deus. Quer falar alguma coisa, Samu? Tá tudo certo? Tá tudo ótimo. Tá gostando aí? Tá recebendo? Tá. Tá recebendo, filho? Tô. Então tá, então vamos aqui. Eu vou orar com você. E eu queria pedir que nós estamos em 4.130, 140 pessoas aqui. Eu queria pedir que essas 4.140 pessoas levantassem um clamor de oração agora. Levantassem um clamor de oração agora. Vamos orar, queridos. Vamos orar, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, como irmãos mais velhos, nós levantamos as mãos sobre nosso país, Deus, sobre nossa nação, sobre o nosso presidente, sobre os nossos governos legislativo, judiciário e executivo. Levantamos as nossas mãos a favor dos governos, Senhor Deus, que estão tentando parar essa peste, mas ninguém pode, Senhor, porque só quem pode fazer isso é o Senhor. Nós podemos prevenir, mas é o Senhor que nos livra de todo mal. Estendemos as mãos agora, Deus, para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Oramos para que o Senhor dê sabedoria, capacidade
para as pessoas que estão trabalhando agora, Senhor Deus, com os médicos, os enfermeiros, as pessoas que estão dando os primeiros socorros, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, eu levanto as minhas mãos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu declaro, Senhor Deus, sobre a janela da minha casa, eu declaro, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo, que praga nenhuma chegará na nossa tenda. 1000, Senhor, cairão do lado, 10.000 à direita, mas nada vai parar, Senhor Deus, o que o Senhor começou a fazer no Brasil e no mundo. Nós sabemos, Senhor, que o que está acontecendo é o prelúdio de um grande avivamento na nossa nação. Por isso, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos, Senhor, sobre a nossa nação a Tua glória. Declaramos a nossa nação o Teu favor, Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Declaramos que a Tua presença reine, Senhor. Reine, reine, reine. Trema o Senhor, reina o Senhor e trema os povos. Reina o Senhor e trema os povos. Damos uma voz de comando, Senhor, às regiões celestiais, aos reinos que tentam regir na manipulação, no controle. Damos uma voz de comando, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, a toda obra do inferno contra a nação brasileira, contra a América Latina, contra o planeta Terra, Senhor. O Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. O seu Filho ainda reina, Senhor. O seu Filho ainda é o Rei entre nós, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não é cabeça só da igreja, Ele é cabeça de todo o principado e de toda a potestade. Por isso nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo que reina o Senhor e trema os povos. Nós declaramos que todos os demônios agora se recuem, Senhor Deus, e batam cabeça para Jesus, porque o Senhor é o cabeça deles, é o cabeça de todo o principado e de toda a potestade nas regiões celestiais. Nós tomamos posse agora, Senhor, pegamos, trazemos à existência aquilo que não existe, Senhor, e trazemos à existência para a nossa nação o sobrenatural, a cura sobrenatural, Senhor Deus. Ainda que reino se levante contra reino, ainda que nação se levante contra nação, nós declaramos, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que tudo isso vai servir para edificar a generosidade, edificar a Tua glória, edificar, Senhor Deus, a aliança entre os povos, edificar, Senhor Deus, o relacionamento entre famílias. Nós declaramos, Senhor Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós declaramos adoradores, intercessores e proclamadores no nosso país, Pai, para a Tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Damos uma voz de comando às regiões celestiais, declaramos vida aonde não há vida, declaramos sobre todas as igrejas dessa nação. Levanta esses pastores, Senhor, tire os pastores, Senhor, do anonimato, tire eles, Senhor, das frustrações, das decepções e da apostasia, Pai. Traga-nos de volta, Senhor, para Ti e leva-nos em lugares celestiais para a Tua glória, em nome de Yeshua HaMashiach. Nós declaramos o Cristo que é vivo, o Cristo que venceu na cruz, venceu a morte e o inferno, tirou a chave da morte da mão do diabo. A chave da morte está na Tua mão, Jesus. Nós declaramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nada, praga nenhuma chegará à nossa tenda, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, Ele descansará. Nós declaramos vida em nome de Jesus Cristo, para a Tua glória, Abba, para a Tua glória, Abba, para a Tua glória, Abba, para a Tua glória. Marca os textos aí, querido. 2 Pedro, capítulo 1, versículo 12, você vai aprender sobre as verdades presentes. Mateus 24, você vai ver os sinais e você vai ver o que Deus espera dos homens que se dizem homens de Deus, mulheres de Deus, o que Deus espera da gente agora, né? E o versículo 7 de Mateus 24 fala que reino contra reino, nação contra nação. Nós estamos numa guerra de reino aqui em cima. Ainda que a igreja, o templo esteja fechado aqui embaixo, mas a guerra aqui em cima nós vencemos. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Adoradores, intercessores, proclamadores. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Deus te abençoe. Deus te guarde. Eu quero pedir para você, por favor, pega o link dessa mensagem, pega o link e manda para todo mundo que você puder, querido.
por favor, eu te peço. Eu não estou atrás de seguidor, irmão. No momento desse, você não pode pensar numa coisa dessa. Eu já nunca pensei, mas a gente não está atrás de seguidor. A gente quer deixar uma palavra nas regiões celestiais para que toda maldade recue para a glória de Jesus. Aos nossos pastores amigos, aos nossos pastores do Nordeste, estou vendo aqui o pastor Artilano, te amo, meu amigo. Aos pastores do Norte, do Nordeste, aos pastores do Sul, do Sudeste, aos pastores da América Latina, aos pastores do Centro-Oeste, aos pastores da América do Norte, Rafael Conrado, toda a equipe que está lá. Deus abençoe Samuel, Deus abençoe todos vocês. Aos pastores da Europa, pastor Denis, pastor Rafael, meus filhos, aos todos os pastores, Ana Lúcia, que está lá na Noruega, aos pastores do Japão, Vera, Davi, Danilo, a todos os pastores que estão conosco em todos os países do Oriente, da África, aos pastores da África, louvado seja Deus, todos os nossos irmãos de todos os continentes, de todas as nações da terra. Sim, o Senhor está guardando seus filhos. Nós cremos no poder de Deus. Estamos firmes e constantes. Eu deixo para você, para encerrar, 1 Coríntios 15:58. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.